Bom dia, boa noite, boa tarde, seja lá ou em que tempo você esteja assistindo, esse é mais um episódio do Máquina de Lavar, o podcast do canal, onde eu me permito falar abrangentemente sobre qualquer assunto em uma espécie de fluxo de consciência lançado toda segunda-feira. E se você é novo no canal, além desses episódios de podcast que também são publicados no Spotify, caralho, tem porra, hã, também tem outros vídeos mais editados, ensaios, opiniões e vários outros assuntos e conteúdos no canal. Então, se você se interessar, se inscreva e comente, dê like, seja lá o que for. E o foco aqui primariamente é a arte. Eu falo bastante de cinema, então fiquem cientes disso. Eu não tenho eu estava pensando bastante agora sobre dogmatismo na arte. O que é engraçado, porque quando você pensa em arte, você pensa nessa imagem estereotipada fornecida pela cultura do homem torturado, romântico, que vai salvar o mundo com o poder da sua criação, mostrando toda a beleza das coisas que ele faz, o que obviamente um foco exacerbado no indivíduo. Ele coloca o indivíduo acima de qualquer outro elemento, e a sensibilidade dele é tão forte que ele pode salvar todo mundo, porque ele consegue ver coisas que os outros não veem. O que é ridículo, porque isso ignora toda outra, hã, toda fonte material, o ambiente, em que lugar ele está inserido, o que faz o homem. Antes de focarmos no que é o eu, temos que focar no que é o eu. E o eu não é esse fragmento único, esse polo central, ele se dilui, ele é fluido, ele se mexe, ele se movimenta, ele tem transitoriedade. E por isso não tem esse arquétipo perfeito, esse ser supremo, essa espécie. O arquétipo do artista torturado pode ser equiparado a quase como um gladiador, um arcanjo que vai do céu para salvar, porque a essência é a mesma. Mas isso é irreal, não existe um ser assim no universo, porque todo mundo tem uma dicotomia, uma fraqueza, mesmo em suas habilidades, não é só uma linha reta, é um fluido, as linhas vão se dividindo, se contraindo, e então nunca tem essa centralidade que teria nesse arquétipo. Mas a gente também tem o oposto, que é quando o diretor, o artista, ele trata a arte de forma exacerbadamente científica. Isso é algo que no último episódio a pessoa que assistiu, ela pode acabar caindo nisso, porque eu falei que o consumo artístico, tu ver, tu entender, é muito importante para você criar bagagem. Mas, a gente não pode tratar isso como algo protocolar, seguir uma lista de cânones de filmes essenciais que a gente tem que assistir, de livros, animes cruciais que todos somos obrigados a seguir, porque temos antes que perguntar quem faz o cânone, quem que julga os melhores, se é um tipo de Deus supremo que dita esse é o melhor anime, esse que você tem que assistir, ou esse é o filme que você tem que assistir. Obviamente vai existir filmes impactantes que contribuíram para a linguagem, para o para a intelectualidade da arte, mas, a gente não pode tratar eles como estátuas, que não se mexem, a gente, porque daí isso estraga qualquer tipo de debate acerca deles, logo qualquer relação pessoal e profunda que você pode ter com essas artes, e qualquer ideia
que você pode tirar delas, seja ela boa ou ruim. Eu acho que quando você estuda muito, quando você cria, desenvolve essa sensibilidade, você acaba se res criando essa ressonância com algumas dessas obras realmente impactantes, realmente revolucionárias, porque é uma linguagem de afetos, tem afetos que realmente surgem de um lugar mais íntimo que, hã, que por conta da experiência bem única do autor. E eu acho que nos desenvolver também é saber a gente identificar esses fatores. Logo, também a arte serve como um exercício de empatia, de relação com o mundo e com as pessoas, essa interconexão coletiva com todas com tudo que está ao nosso redor. E e se você retira isso, esse pensamento e fica só nessa estrutura dogmática, você sempre vai acabar caindo ao academicismo, ou seja, você só vai fazer algo, que é dito ser arte boa, ou seja, um tu você consegue muito esses cânones, os filmes, essa lista de melhores filmes, de melhores jogos, de melhores filmes, não vai ter um pensamento acerca deles, porque aquelas listas já forneceram um pensamento por você. Logo, você tudo que você fazer, tudo que você escrever, só vai ser um pastiche do que essas listas e o que você acha que é bom. Mas quem disse que é bom? Porque só porque algo tem um filme tem uma dramaticidade muito forte, não significa que seja de qualidade, porque ele é muito mais que isso. Senão a gente acaba tendo preconceitos com gêneros mais, hum, mais menos disseminados, e acaba indo por essa lógica do Oscar de terror não pode ter visibilidade. É só o drama que vai ter, quando muitos desses dramas são muito protocolares, cheios de regrinhas, não tem nenhuma alma dentro deles. Eles só são filmes feitos para ter reconhecimento, logo eles cessam qualquer sensibilidade, emoção, sensação que a linguagem poderia fornecer. E e mesmo quando filmes de terror ganham atenção, ganham fama, eles acabam caindo nessa lógica da cultura que dita que, se a gente vai fazer um filme de terror, tem que ser um terror sério, tem que ser um terror hiperdramático, tem que ser um terror com muitos significados. E esse não é o problema. O problema tu pode fazer um filme de terror que tenha toda essa profundidade, mas isso, antes de tudo, não transmite a qualidade, é uma escolha estética do diretor. O que vai nos ditar a qualidade é a execução dessa obra. Falando puxando animes como exemplo, eu ouvi muita gente falando bem daquela nova adaptação de Uzumaki, que se eu não me engano é dirigido pelo cara do Akunohana, que é outro anime com bastante preconceito acerca pelo público, tem enfim. E teve muita gente que odiou, pelos motivos errados, na minha opinião, que foram porque: "Ah, esse anime é feio. Ah, esse anime, é estranho, é esquisito, né, não é que nem os outros de temporada". O que a pessoa, na crítica dela, no texto dela, só está ressaltando uma escolha estética que ela não gostou, mas ela não está encarando como essa escolha estética se molda na arte. E, curiosamente, para quem elogiou esse anime, cai no mesmo erro,
porque eles elogiam o anime justamente porque é estranho, porque é diferente, mas ser diferente, ser estranho não significa que é bom nem ruim, só é novamente uma escolha. O que vai ditar é sempre a execução. E isso gerou com as discussões acerca dessa obra fossem genéricas, fossem sem graça, ficassem nessa de ah, mas todo anime que lança é igual, logo esse é bom porque é diferente. E as pessoas, os quem não gostaram, ficaram nesse preconceito que sempre tem na comunidade otaku de: "Ah, o traço de Ping-Pong é ruim, logo é uma merda. O de Devilman é estranho, diferente, é mais artístico, eu não gosto". Não teve nenhum avanço desses animes para o outro, quanto a discussão, quanto o debate, só ficou nisso, né. Mas o que eu não gostei desse anime, antes de tudo, quando lançou o trailer, eu fiquei com bastante expectativa, porque eu achei interessante a ideia, a proposta. E como era só um trailer, eu não sabia como seria a execução. Mas sempre quando uma obra de arte tenta fazer algo novo, algo insanamente diferente, eu fico encantado, eu fico curioso, porque é como se alguém, se um amigo, estivesse puxando meu braço e falando sobre toda uma nova teoria que ele fez na sua mente. Isso me dá estímulo intelectual. E essa proposta, que eu entendo como uma proposta, me deu um estímulo intelectual. Então, por isso eu fui assistir esse anime, quando lançou. Mas o que me causou estranheza é que parece que a adaptação não teve muito pensamento em como adaptar aquilo para um anime, porque a história do Junji Ito vem de um mangá e eu acho que toda no o primeiro episódio é até decente, mas tudo a seguir ficou nisso de: "Ah, temos que adaptar tudo igual", e para funcionar como um episódio, vamos pular muita coisa. Então só fica nesse lance de homenagens após homenagens, de uma recriação de cena, sem saber como colocar isso para funcionar em um anime. Então, isso daí fez com que eu entendesse o porquê o diretor escolheu que a estética fosse assim. Porque ele queria recriar realmente o traço do Junji Ito para o do mangá para o anime. Então ficou, hã, só uma recriação pífia, sem nenhum tipo de pensamento ou ideia quanto ao que faz um anime funcionar, o que faz um anime ser palatável de assistir. Eu acho que se a gente pegar Devilman Crybaby, a adaptação é extremamente única, mas ela tem a essência do mangá. Ele reloca o mangá para uma década diferente, para uma época diferente, para um estilo diferente, com a direção do Yuasa, mas ainda tem a essência daquilo, então não fica nesse jogo de signos, de igualdade. Ele entende o que o Gonagai quer fez com a obra dele, e isso permite ele não recriar, mas desenvolver uma nova linguagem a partir da linguagem que o Gonagai lhes forneceu. E por isso que eu absolutamente amo aquele anime. E é por isso que eu em Uzumaki eu acho que não funcionou, porque só ficou nessa réplica, nessa transmissão de significados, sem pensar em como ele poderia desenvolver aquela linguagem. E eu acho que essa ideia que eu trouxe aqui é bem mais interessante de se falar do que ficar nisso de: "Ah, eh, é bem melhor que qualquer porra, eu falei tudo errado. É bem melhor do que focar em qualquer
porcaria de temporada do que assistir qualquer coisa que tenha lançado nessa temporada. Mas é óbvio que vai ser melhor que a maior parte dos animes, das obras que lançam na temporada, porque no Japão tem esse essa estrutura muito específica de lançamento após lançamento, por conta do capitalismo embutido de lá. E é uma indústria muito fixa, muito com muitas regras, então vai lançar muita coisa. E todo esse isso dos animes de temporada é um debate completamente à parte, que envolve economia, foi muito mais a fundo. Seria bem tolo a gente só reduzir essa discussão a só: "Ah, os animes estão piorando, os animes estão melhorando", eh, porque não podemos ler essas obras lançadas como se elas não estivessem presas a um ambiente, a uma estrutura fixa. Enfim, é por isso que eu acho que a comunidade de animes realmente precisa de alguém, de uma pessoa que saiba propor um debate, porque só fica daí nessa água rasa, sem nunca entender os motivos por trás dos motivos. É só palpitagem atrás de palpitagem e uma vontade esdrúxula e absurda de se intelectualizar e de ser o maior, o arauto do conhecimento. E voltando ao início, isso puxa toda essa lógica de consumo de obras para fazer um checklist de animes assistidos e não assistidos, tratando como se fossem estudos a se fazer, não um mundo inteiro que nos traz sensibilidade, que nos traz um sentimento. É só ps Eles só servem para ser categorizadas em um site para aumentar o nosso ego. Porque tudo, hã, esses sites de login de Letterboxd, MyAnimeList, que eu uso inclusive, eles também são espelhos da nossa cultura e dessa lógica de consumo da geração. E por isso sempre temos que se retirar um pouco disso para absorver o significado por trás dessas obras, desses animes, dessas obras de arte e ver o que elas nos causam, as consequências delas, o papel delas não é uma palavra boa, porque daí a gente vai ficar nisso de: "A arte precisa ter um significado ou não?". Quem cria o significado ou não mesmo? O podcast já tá acabando também e, enfim, provavelmente o próximo episódio vai ser sobre isso. Perdão se eu não conseguir concatenar bem minhas ideias aqui, mas, esse foi o episódio do Máquina de Lavar de hoje. Essa semana talvez eu consiga editar e fazer um vídeo, um ensaio sobre algum filme. Eu vou ver, hã, no com nos comentários vai ter um link onde de todas as redes sociais que eu estou, vai ter o meu server no Discord, o meu Letterboxd, etcétera. E se você gostou, se você achou interessante, se inscreve no canal, porque eles têm uma fase de crescimento inicial, e até logo.